Olá, boa noite. Está começando o primeiro Jornal VR, com um formato inovador e padronizado. Confira os destaques de hoje. Acidente ferroviário deixa mais de 200 mortos na Índia. PIB do Brasil cresceu 1,9% no primeiro trimestre. Profissionais da rede estadual de ensino do Rio de Janeiro fazem ato unificado no interior do estado. Putin afirma que Kiev tenta assustar a população russa. A cobertura dos 60 anos do programa do Silvio Santos. Portugal raciona água no sul do país devido à seca. Orquestra de cordas de Volta Redonda abre cerimônia de posse do presidente da Biblioteca Nacional. Messi, Ibrahimovic e Hazard deixam seus clubes com o fim da temporada. O Jornal VR está começando. O acidente ferroviário na Índia já deixou mais de 200 mortos. Mais de 200 pessoas morreram em um acidente ferroviário na Índia. De acordo com as autoridades, pelo menos 850 ficaram feridas e muitas outras podem ter ficado presas entre os vagões após uma colisão de trens nesta sexta-feira no estado de Odisha. Equipes de resgate trabalhavam no local da tragédia perto de Balashore. Vagões ficaram destruídos, com pedaços de metal retorcidos e manchados de sangue. Alguns vagões ficaram completamente virados, o que dificultou o trabalho dos socorristas. Testemunhas e autoridades locais contaram aos meios de comunicação que o trem de passageiros Coromandel Express e um trem de carga colidiram perto de Balashore. Um segundo trem de passageiros também se envolveu no acidente. Diante do elevado número de vítimas, os feridos estavam sendo transportados tanto em ambulâncias quanto em ônibus para qualquer hospital que tivesse espaço disponível. Acidentes ferroviários não são incomuns na Índia, que já testemunhou vários acidentes desse tipo. Mas a magnitude dessa tragédia causou comoção no país inteiro. O PIB do Brasil cresceu 1,9% no primeiro trimestre. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística anunciou nesta quinta-feira que a economia brasileira teve um aumento de 1,9% no primeiro trimestre de 2023, em comparação referente aos últimos 3 meses do ano passado. O crescimento em relação ao primeiro trimestre de 2022 foi de 4%, o que foi considerado maior do que o esperado. A expansão foi puxada por um aumento de 21% no setor agropecuário e marca um rebote para a maior economia da América Latina, que teve uma queda de 0,1% no último trimestre de 2022, o último sob o comando de Jair Bolsonaro. As previsões dos economistas indicavam um crescimento de 1,3%. O setor de serviços teve uma expansão de 0,6%, enquanto a indústria caiu 0,1% de acordo com o IBGE. O resultado é uma vitória para o governo de Lula, que voltou ao cargo em janeiro com promessas de retomada do crescimento e combate à pobreza. Profissionais da rede estadual de ensino do Rio de Janeiro fazem ato unificado no interior do estado.
afirma que Kiev tenta assustar a população russa. Moscou e Kiev continuam a trocar acusações em relação ao avanço do conflito. Nesta terça-feira, Putin acusou a Ucrânia de seguir um caminho que busca intimidar a população russa, mas que a defesa antiaérea do país opera de forma satisfatória e normal. Kiev escolheu seguir por um caminho diferente, o caminho de tentar intimidar a Rússia, assustar os cidadãos russos e promover ataques a edifícios residenciais. O líder político também falou sobre a possibilidade de ataques estratégicos contra centros de tomada de decisão ucranianos e que um foi concluído há poucos dias. Já mencionamos a possibilidade de ataques contra centros de tomada de decisão. O quartel-general da inteligência militar ucraniana, que foi atacado há 2 ou 3 dias, é um deles. A escalada da tensão entre Rússia e Ucrânia causa temores na política internacional e pânico nas respectivas populações. Ataques com drones e bombardeios em ambas as capitais causaram alerta entre os moradores, que buscaram refúgio em locais menos expostos. A cobertura dos 60 anos do programa do Silvio Santos. O ano 1963. Era dia 2 de junho, um domingo, que entrou para a história. O desafio era apresentar um programa repleto de variedades, prêmios e brincadeiras. Silvio Santos se superou. Fez tudo isso com leveza, dedicação e talento de sobra. É uma coisa muito genuína, sabe? É do coração, assim. Então eu acho que esse é o segredo. Tendo saúde, né, como ele fala, todas as outras coisas vêm. E vieram. Em 69, o programa já era considerado um fenômeno em audiência e inovação. O único com produção de mais de 11 horas semanais. É uma referência de entretenimento, de alegria, de comunicação, é uma aula, né? Você assiste Silvio Santos, é uma grande aula e uma grande inspiração, é maravilhoso. Vamos celebrar. 6 décadas de muitas risadas, de muita música. Estás dizendo que eu não sou, mas eu digo que tu és, tu dizes que não és. Artistas que participaram na época colecionam inúmeros episódios que viveram ao lado do maior comunicador do Brasil. A primeira vez que me disseram, você vai fazer o Silvio Santos hoje, aí, meu Deus, deu piripiri, tremedeira, as pessoas começaram a me pilhar, olha, ele briga, ele é sério, ele não sei o quê, não era nada daquilo, né? Eu estou revivendo toda a minha história, desde o pare o mundo que eu quero descer, porque tá todo mundo louco, oba. Quer dizer, é um dia de festa para todos nós. São várias lembranças daqueles que ficam na frente das lentes e atrás delas também. Fernando é um dos câmeras mais antigos. Mantém o foco no Silvio Santos há 42 anos. Você vê como o Silvio Santos sempre foi organizado. Aqui está a hora certa aqui do programa começar, os intervalos entre um programa e outro, que era a troca de roupa. Nesse dia aqui ele gravou, 16/10/84, na terça-feira. 1, 2, 3, 4, 5 programas num dia. Era uma máquina, né? Muitos momentos vividos nos últimos 60 anos foram registrados. Cada foto ajuda a contar um pouco dessa trajetória. Lembranças que são guardadas com carinho pelo público e por quem participou dos programas. Alguns proporcionaram encontros e histórias com final feliz. Como a de Dona Cleide e seu Valdir, juntos há 55 anos. A primeira vez que se viram foi ali no palco, ao lado de Silvio Santos. Como é que foi aquele encontro? Foi no programa Silvio Santos mesmo, né? Silvio Santos, de 1967. Vocês se conheceram? Se conhecemos isso. E se casamos em 68. Um ano depois? Um ano depois. 11 meses depois a gente se casou. E a família cresceu. 3 filhos, 6 netos, né? E 55 anos juntos. Se não fosse aquele programa, não existiria esse amor, né? Neste domingo, para comemorar os 60 anos, o programa será mais do que especial.
É muito emocionante, assim. Ele antecede a mim, né? É uma história de amor, um relacionamento muito mais longo do que o que eu mesma tenho com meu pai. Então, assim, é uma honra estar aqui. Até sonhei, assim. É muita emoção, é muita admiração, é muito orgulho, são sentimentos que não são indescritíveis. É uma história muito linda, de muita inspiração, e são quantos anos entrando na casa das pessoas. É incrível, um presente, é um grato presente, a gente poder ter visto como era a televisão antigamente, como é a televisão hoje em dia, como foi feita toda essa evolução, a gente conseguiu participar de tudo isso. Participar da história de um programa que é referência na televisão brasileira. São 6 décadas com a missão de unir as famílias. A receita? É a vontade, a disposição, é gostar daquilo que faz e gostar de gente, né? Gostar das pessoas, amar as pessoas. Né? Esse é o DNA do SBT, amar as pessoas. E manter o sucesso daquele que sempre teve brilho, alegria e empatia com o público brasileiro. Portugal raciona água no sul do país devido à seca. O Ministério do Meio Ambiente de Portugal anunciou que vai racionar água no sul do país. A medida afeta a região turística do Algarve, que sofre com uma forte seca e tem como objetivo reduzir em 15% o consumo de água subterrânea. De acordo com o governo, nos reservatórios de Odeleite e Beliche, o uso da água para agricultura e campos de golfe vai ser reduzido em 20%. Caso os jardins ou campos de golfe tenham sistemas de reutilização de água, o percentual de racionamento chegará a 50%. Segundo o governo, 36% do território português sofre no momento com secas graves ou extremas, em especial nas regiões do Alentejo e Algarve, no sul do país. De acordo com o Observatório Europeu Copérnicos, 91,9% do território português está sendo afetado pela seca e 25,8% em estado de alerta. A Península Ibérica é a região da Europa mais afetada por este fenômeno. Messi, Ibrahimovic e Hazard deixam seus clubes com o fim da temporada. O Paris Saint-Germain oficializou neste sábado a saída de Lionel Messi do clube ao final da temporada. O craque argentino fez sua última partida pelo time francês na derrota por 3-2 para o Clermont pela última rodada do Campeonato Nacional. Em um comunicado, o PSG agradeceu o 7 vezes vencedor da Bola de Ouro, que também levantou uma Supercopa da França e 2 títulos da Ligue 1 nos anos que vestiu a camisa do time. Contratado como herói em 2021, Messi disputou 74 jogos pelo time parisiense, marcando 32 gols e dando 35 assistências, mas se despede sem dar ao clube seu grande desejo, a Liga dos Campeões da Europa. Oui, ça reste assez décevant. É decepcionante. No que me diz respeito, ele não vai ser um dos jogadores mais memoráveis do PSG. Prefiro lembrar de nomes como Raí, Ronaldinho Gaúcho, Pauleta e Mbappé. Estou feliz por ter visto Messi com a camisa do Paris, mas ele não vai seguir como um jogador icônico para mim. Não vamos nos arrepender em termos de esforço em campo e coisas assim, mas não acho que ele era o que o PSG precisava. É verdade que ele vendeu camisas, veja, outra camisa, mas dentro de campo não é necessariamente o jogador que precisamos. Ex-jogador do PSG, Zlatan Ibrahimovic também vai ficar sem clube após seu contrato com o Milan encerrar neste fim de semana. O rossoneiro agradeceu a ajuda do sueco no renascimento do time no futebol italiano ao voltar ao final de 2021 e ajudar na conquista do Scudetto na temporada passada. O atacante de 41 anos já havia sido campeão italiano pelo Milan em 2011. Na Espanha, o Real Madrid chegou a um acordo com Eden Hazard pela saída do jogador do clube no final da temporada, um ano antes do fim do seu contrato. O atacante belga, que foi contratado junto ao Chelsea em 2019 por 115 milhões de euros, 505 milhões de reais na cotação da época, se despede sem corresponder às expectativas. O Jornal VEI fica por aqui. Uma boa noite.